Olá, seja bem-vindo ao nosso Convida Show especial de Natal. É com muita alegria que nós estamos começando esse especial, trazendo para você um pouco de alegria, de entretenimento e de informação. Tomara que esse tempo seja um tempo muito especial para você também, que você possa celebrar o Natal de forma muito especial. E aí, Gessiano, como é que você está? Preparado para o Natal? Hoje eu estou preparado para o Natal e hoje eu estou mais folgado, né? Está trabalhando menos, né? Isso é bom. Não tem a mesa lá para ficar operando, não tem um sistema lá, mas tem um cenário mais bonito, né? Tem uma decoração aqui mais legal. Muito feliz. Que bom, que bom. Nós estamos com muita expectativa que esse seja um tempo muito especial entre nós que estamos aqui e você que está em casa, você que está através do YouTube, através da rádio. Tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Quero dar boas-vindas a Priscila, nossa psicóloga. Fala um pouquinho com a gente, Priscila. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, né? Espero que seja um momento de muito compartilhar, né? Que a gente possa crescer juntos, né? Aprender um com os outros. Isso né? aí, construir algo legal, Construir, né? Quero dar boas-vindas ao Caio também, nosso advogado, Dr. Brito. Seja bem-vindo ao nosso convite especial de Natal. É um prazer sempre estar reunido com vocês, essa data especial do Natal. Estamos em família, né? O importante do Natal é estar em família. É isso aí. E aí eu quero começar esse tempo conosco aqui, essa nossa resenha, esse primeiro momento, falando sobre Natal, nosso especial de Natal, né, Gessiano? E aí a primeira provocação é: o que é o Natal para você, Caio? O que significa Natal para você? O Natal para mim é um momento de encontrar a família. Eu tenho uma família por parte de mãe muito grande. E nós somos uma família grande e dispersa. Então, quando vem o Natal, um aniversário, um casamento, é a época de todo mundo se encontrar. De junção, né? De juntar todo mundo, se ver, pessoas que passam talvez um ano por causa da distância, sem se ver. E aí, naquele momento ali, junta todo mundo, acerta os ponteiros do relógio, né? Sempre tem um conflito ou outro, mas é aquele momento da família estar junto. Joia. E para você, Gessano, o que é o Natal para você? Para mim, Natal ele sempre foi esse entendimento do nascimento de Jesus, né? Apesar de a gente ter esse entendimento que não necessariamente foi, né, no mês de dezembro, aquela coisa toda, mas por estar sempre, né, envolvido com a igreja, com essas coisas assim, desde criança, para mim, sempre foi mesmo comemorar o nascimento dele, né? Entender esse momento como um momento de esperança, né? Esse nascimento como um momento de trazer mesmo, né, esperança para o coração, de trazer expectativa e de estar em família também, né? Minha família não é tão grande assim quanto a do Caio, né? Mas a gente sempre cresceu, eu cresci junto ali no meio do mesmo lote ali, todo mundo embolado ali. E acaba que é o momento da gente estar junto também, né? A gente está em comunhão. Priscila tem uma família grande, né, Priscila? Como é que é o Natal para você? Família grande dos dois lados, né? Dois lados. Mas sempre foi, né? Um momento de festejar, de estar em família, de momento de oração também em família, de celebrar o nascimento de Jesus. A minha avó e meu avô fazem aniversário de casamento na data, então também a gente celebra o aniversário de casamento deles. Então é uma festa. Né? Momento de reunir a família, assim como o Caio também, né? Sim. Mas lembrando. Eu vi uma peça de teatro essa semana sobre Natal. E aí o cara falou assim: ó, Natal tem algumas coisas que não podem faltar, né? Natal não pode faltar comida, né? Não pode faltar presente. Só que e família, né? A família junto e tal. Só que essas três coisas também são as principais questões de problemas para o Natal. Família reunida a certos ponteiros nem sempre dá certo. Nem sempre a hora fica certa, né? E aí tem comida. E aí, às vezes, você chega na parte da sobremesa, não tem a sobremesa para todo mundo. E os presentes, talvez você dê o que você gosta, mas você nem sempre recebe o que você gostaria de receber. Tem algum caso engraçado aí de Natal, aí de comida, de presente, de encontros aí que você pode falar pra gente? Tem Caio, Priscila, G. Eu tenho alguns, mas eu quero deixar vocês falarem aí. Quem vai? Eu acho legal assim, a gente tem algumas famílias que têm algumas tradições, né? Tem coisas assim que são padrões da família, todo ano tem aquela coisa toda. E quando eu casei, a família da Lígia, eles têm, né,
o costume de fazer um sorteio de um cofrinho, né, de moedas lá, de dinheiro que vai juntando durante o ano lá e sorteia aquilo. E para mim foi muito diferente, né, porque eu não tive o hábito de... essa questão assim, de presente não foi algo tão intenso para mim de Natal, porque eu faço aniversário 26 de novembro. Né, então acaba que está muito próximo, né? Uhum. Aí acaba que já é um presente de aniversário para um de Natal. Vai, né? Mas eu acho muito legal, por quê? Porque é um sorteio, né? E aquela expectativa, né? Aí você come junto, você está ali naquele momento ali, aí vai fazer aquele sorteio, tem todo né, uma diversão. O mais legal não é nem tanto o dinheiro do cofrinho, não é um dinheiro tão significativo, né? Mas a expectativa, né? Aquele negócio, não, minha família vai ganhar, não, não vai, aquele negócio todo, né? E esse momento aqui que o senhor falou, pode ser, né, algo muito bom, pode ser algo muito ruim, né? Por exemplo, lá em casa a gente nunca ganhou. Na verdade, esse ano nós ganhamos, né? Antecipamos um pouquinho lá, fizemos no aniversário do meu sogro e antecipou, aí nós ganhamos. Eu acho que foi a Lígia que ganhou, mas nós nunca tínhamos ganhado. E a minha cunhada, eles tinham ganhado 2 vezes ou 3 vezes, não sei. Aí fica aquele negócio, poxa vida, né? Só esse que ganha, não ganha, aquele negócio todo, né? E se a gente levar, né, com leveza aquilo ali, fica um momento gostoso, descontração, né? Se você for deixar descer pro coração, você fica assim, não, tem um trem errado. Mas vocês estão muito açúcar, mamão com açúcar. Fiscalizar. Eu quero coisa difícil. Eu quero coisa assim que você falou, não é possível o que está acontecendo comigo. Tem não, cara? Sua família é toda organizadinha, toda... Como é que é esse negócio? O Gessiano não quis falar não, mas eu acho que você não é o genro predileto, Gessiano. Você não é o genro Seu outro genro, 3 vezes, você ganhou uma só. Eu acho que está na hora de você sentar aí, né, lá irmão? E conversar. Você está assistindo aí, me ajuda aí, né? Então, lá em casa acontece uma coisa muito engraçada. Minha mãe foi criada com 10 irmãos. Então o Natal para ela sempre é muita fartura de comida. Só que geralmente quando se faz a festa de Natal da minha família, faz na casa de um tio que mora perto de um outro tio que está mais próximo ali, é o local onde meus avós moravam, que quando meus avós vêm para participar do Natal, ficam nesse lugar, nesse endereço. Só que a minha mãe não abre mão de fazer a ceia dela. Então, por várias vezes, a gente chega na hora do Natal para sair, aí está a mesa lá toda posta, minha mãe joga uma toalha por cima daquilo e vai para a casa do meu tio e deixa a ceia para trás. Ela faz tudo, o peru, o arroz, o salpicão, as coisas tradicionais de Natal, deixa na mesa, deixa aquilo ali separado, tampa aquilo e vai para a casa do meu tio, comer na casa do meu tio, que é em outro bairro, em outro local. É outro ritual, né? É o ritual dela. E não adianta falar com ela assim, mãe, não precisa fazer, a gente vai sair, vai para outro lugar. Ela faz. Tem muito a ver com e faz muito, né? Natal para cada um, né? Às vezes acostumou a viver aquilo dali e não consegue deixar de fazer, né? E é legal, né, Priscila? Tem a ver com a tradição, né, da família, né? A tradição dela, o valor dela, né? Igual ele falou, da alimentação, né? Da preparação, né? O prazer de preparar. O afeto que ela põe ali, né? Às vezes a linguagem de amor dela é servir, né? Sim. E aí ela quer servir lá vocês. O negócio é que no Natal a gente já come bastante. Aí no domingo, no outro dia, né? Nesse ano vai ser domingo, dia 25. Aí tem que ir lá na casa dela almoçar. Aí sempre sobra muito, aí tem que jantar. Aí no outro dia come da mesma comida de novo. E vai ficando repetindo até terminar com tudo, para não sobrar, para não jogar fora. Aí vai aproveitando, vai comendo, inventando alguma coisa com aquela sobra ali para ir aproveitando a comida. Né? O Natal dura quase até o Ano Novo. Agora olha só, amigo oculto, gente, é bom ou é ruim? Eu acho que eu não sei. Fala aí, como é que é a sua experiência de amigo oculto, Gessiano? Eu penso que não é um negócio muito legal, porque às vezes a expectativa da gente é meio frustrada, né? Você é do tipo que sempre dá o que a pessoa quer e nunca recebe o que você gostaria? Na verdade, a minha dificuldade é em dar o presente. Eu sou péssimo em dar presente. Sou horrível, eu não sei. Eu não tenho... Eu sempre acho que aquilo que eu vou dar, a pessoa não vai gostar, não vai... Sabe aquela coisa, eu não sei escolher o presente, né? Uhum. E aí eu acho que muitas das vezes essa expectativa, né? Eu acho que é porque é ansioso, né? Mas às vezes essa expectativa ela fica meio que frustrada, né? Para quem é mais ansioso, para quem às vezes coloca uma expectativa a mais, aí fica, não, eu vou ganhar isso, não, eu espero isso, né?
Mas E aí, você com o tem tempo- facilidade de falar o que você quer, não? De comunicar, de deixar dica, Piorou. assim. Não, piorou. Aí Aí também não pode é reclamar. dar e receber, aí né? não pode reclamar, né? E pra você, Priscila, como é que é a experiência de amigo oculto pra você? Até que na fase de adulto foi boa. Na infância que eu lembro de um amigo oculto, mas não da família, de escola, Sim. né? Porque festa de final de ano de escola sempre tinha amigo oculto. Depois agora que virou amigolate, mas tinha amigo oculto na minha época. E aí eu lembro que eu dei um presente que a minha amiga oculto queria e eu ganhei lápis, borracha e régua. Fiquei muito frustrada, porque já estava acabando o ano e eu ganhei lápis, borracha e régua, né? Pro outro ano já, né? Mas depois, assim, foi essa experiências, assim. Mas depois eu não tive nenhuma experiência, assim, muito desagradável, Eu tive não. experiência desagradável comigo e proporcionei experiência desagradável também. Ao contrário do Gessiano, eu sempre gostei muito de dar presente, né? E a primeira experiência desagradável comigo foi quando eu comprei um brinquedo que a pessoa, que o meu amiguinho queria lá, e eu ganhei um cavalo de louça, daqueles de colocar na estante, e depois eu fui descobrir que a avó... Amarelo, né? É, Bom que faz companhia pro elefante, né? só que eu era uma criança, né? Eu lembro perfeitamente como é que ele era até hoje, né? Ficou guardado na minha mente. E a vez que eu proporcionei uma experiência ruim foi que eu confundi o nome de quem eu tinha tirado. Eu tinha a Daisy Meire e tinha a Daisy Mara. Eu tirei o papel, me chamava de Daisy, eu olhei lá, falei, já sei quem é. Só que a Daisy Meire era um palito e a Daisy Mara era gordinha. E eu achei que eu tivesse tirado a gordinha. E aí fui procurando e tal, não sei o quê, e demorei a achar o que eu queria. Ela queria uma camisa, demorei a achar no tamanho grande, e ela era bem grande. E aí, quando eu fui ver, tinham tirado ela antes de mim, né? E eu fiquei pensando, mas eu confundi os nomes então. E aí, quando chegou na minha vez de revelar meu amigo oculto, era a mirradinha, e ela foi tirando pano, porque era uma camisa enorme, eu olhava pra minha cara, e eu não sabia o que eu fazia, porque eu frustrei a vida dela, né? Mas eu confundi os nomes, já era, perdeu. Era só você falar, não, eu estou voltando antigamente, dei um corte de tecido para É você uma fazer fazenda, te dei uma fazenda. Bom, antigamente corte de tecido. dá pra fazer 3 peças de roupa se você quiser. Leva na costureira e faz o que você quiser. Pois é, gente, essa atmosfera natalina, né? A musiquinha de Natal que fica na rua, quando a gente passa, né? Os panetones da vida. Qual a sua comida preferida, Priscila, do Natal? Até que não sei se é tradição de todo mundo, mas na minha família, minha mãe sempre faz um largato recheado. E eu gosto muito do largato recheado. E é nessa época que ela faz. Muito Então, bom. Eu gosto muito dessa. Para você, Caio, qual que é a comida preferida? O prato eu sei que é cheio. O prato é o fundo e grande. Agora a comida, eu gosto da lasanha. Minha mãe sempre faz uma lasanha no Natal e fica muito bom. A lasanha fica muito boa. Para você, Gê? Lá em casa sempre foi churrasco. A gente sempre... tudo é churrasco, né? Então, assim, final de ano, ano novo, Natal, tudo é churrasco, né? Churrasco alguma coisa, né? O prato principal sempre foi o churrasco, né? E depois, né, do casamento que a gente passa a cear 2 vezes, né? Na casa da mãe e do sogro. Do que eu fui agregado e na família de origem. Na família da Lígia é lasanha, né? Então acaba que tem todo um trabalho lá, uma receita que é passada lá de geração lá, que é a lasanha, né? Eu vou ficar nos doces então, já que vocês foram pro salgado, eu vou pro doce. Eu gosto muito é bem clichê o que eu gosto, que é o pavê. Eu gosto muito de pavê e Natal eu gosto de comer pavê no Natal e rabanada, que eu sei que não é muito tradicional, né? Mas aqui, pelo menos em Minas, mas no Rio é muito tradicional. E ver a minha mãe fritando aquela rabanada ali de tarde, aquele cheirinho, né, da fritura com açúcar e canela, sempre me remete muito a Natal. Agora, polêmica, Natal com uva passas ou sem uva passas? Uva passa nem azeitona, tira o Não, aí estragou tudo. A uva passas é igual o Papai Noel. Se não tiver presente, não é Natal. Se não tiver na ceia a uva passas, é uma comida de qualquer época do ano. Não é a comida de Natal. O que faz ela ser de Natal é a uva passas. O que faz a comida ser de Natal é a uva passas. E você, Priscila, o que você acha da uva passa? Com ou sem? Eu prefiro sem também. Você também é sem, Gê? Sério mesmo?
É sério, eu acho que uva passa e azeitona, você está comendo uva passa e azeitona, independente do que esteja. Né? Rouba o gosto de tudo, virou aquilo ali, não tem jeito. Eu não gosto de uva passas em tudo, mas tem alguma coisinha que uva passa não me incomoda não, eu até gosto. Mas tem as coisas que são bem assim. Uma comida, vamos lá, polêmica, né? Vamos fazer um negócio diferente assim. Uma experiência da comida que alguém levou no dia de Natal, ou que precisa dar nomes, né? Não precisa trazer também tanta polêmica. Mas assim, uma experiência ruim de comida, tem não? De Natal, assim, fiz tudo para ser legal e foi ruim, ou alguém levou uma coisa que era para ser legal e foi ruim. Eu tenho uma, eu lembro até hoje, marcou o meu Natal. Minha mãe, no Natal, ela resolveu comprar um bolo, uma torta de morango de uma vizinha. E aquela torta de morango era algo muito gostoso, né? Quando eu era criança, a gente não tinha expectativa de comer bolo sempre, né? Igual tem hoje. Você quer comer um bolo, vai na confeitaria, compra e come. Era só no aniversário e numa data comemorativa. E aí a vizinha pediu aquele monte de ingrediente, né? Gostoso, leite condensado, morango, doce. Minha mãe comprou e levou para ela. Aí veio a torta, aquela coisa mais bonita. Minha mãe pôs em cima da mesa, tem que esperar o Natal acontecer para depois comer a torta. E aí, tudo tranquilo, teve a ceia e chega o momento de partir a torta. A gente vai comer a torta, a vizinha tinha deixado o bolo queimar. E o bolo estava queimado, estava com um gosto de queimado terrível. Estava uma torta maravilhosa, mas queimada. E aí ninguém comeu da torta. A torta ficou lá o Natal todo, do mesmo jeito que veio, queimado. Ninguém quis comer. Perdemos a torta, a expectativa de todo mundo de comer a torta, ninguém comeu a torta. Marcou minha infância, a torta de morango. E você, já tem alguma história ou não? Não, não tem não, mas o cara já pode marcar uma consulta aí com a Priscila. Tô achando que eu vou ter que mandar fazer uma torta de morango pro Natal para desfazer o trauma. Para comer sozinho. Vai comer sozinho a torta lá. E roupa de Natal, gente? Você é do tipo que se prepara para o Natal, você arruma, não? Já sabe a roupa que vai usar? Como é que é? Como é que é? Você tem cara de que é... Eu não tenho romantismo nenhum com isso. Eu sou um cara Mas você já escolheu a roupa. A que estiver limpa. Exato. A que não amarrota. A que não amarrota. Não precisa passar. A Priscila, eu sei que ela faz mesa de Natal, que ela prepara tudo. Eu já vi os stories lá dos anos passados. Como é que é, Priscila, essa preparação? A gente tem muita expectativa, porque na verdade a gente faz a ceia na casa dos meus avós, no dia 24 para o dia 25, e na semana antes a gente faz na casa dos meus pais, né? Com meu irmão, minha cunhada. E aí tem todo um preparativo, né? Pensar no prato, pensar no qual que vai ser o artigo que a gente vai pôr na mesa, qual que vai ser a decoração, tem toda uma expectativa, né? Muito legal, cara. E você lá, Caio, também tem essa expectativa do Natal? Como é que é? Então, meu Natal, eu te abro o guarda-roupa, a roupa mais larga, né? Para não ficar apertando a barriga depois, na ceia, a gente veste e fica mais confortável, para ficar mais tranquilo. Que bom, gente, é isso. Natal é cada um com as suas particularidades, né? Cada família com as suas histórias. Eu sou de uma família pequena, minha família de origem, mas a família dos meus avós, minha avó teve 14 filhos. Então a gente meio que emendava Natal até o Ano Novo, né? A gente ia para casa dos meus avós e ficava. E aquela casa muito cheia, muita gente, né? 14 filhos casados com seus filhos. Então era uma festa mesmo, né? E aí tem aquelas histórias, né? O peru de Natal que você via na televisão, né? Na propaganda da Coca-Cola, virava um franguinho, né? Vários franguinhos na mesa, né? Então eu fui experimentar um peru de Natal, assim, e nem gostei tanto, para ser bem sincero, foi já depois de casado e tal, porque como era muita gente, então era mais restrito, né? Mas não faltava alegria, né? Não faltava comunhão, não faltava querer estar junto, isso é muito, muito legal, né? Então essa foi a nossa resenha, né, esse primeiro momento do nosso convite especial de Natal, e talvez você também tenha uma história aí para contar. Aproveite esse tempo, né, para aí, dá um pause no vídeo aí e senta com a sua família e conta as histórias, né? Isso é muito legal para a gente poder criar também essa referência nas nossas famílias, nas nossas casas para esse Natal, tá bom? Vamos lá então, nós vamos para o nosso segundo ponto aqui, nosso segundo quadro aqui do nosso convite especial de Natal, e agora de forma mais específica eu quero receber
a Priscila Pereira. Priscila é psicóloga, né? Ela é especializada em terapia cognitivo-comportamental e também psicopedagoga, trabalha com muitas crianças, e nós queremos entender um pouco, ouvir um pouco de você, Priscila, sobre esse momento natalino, né? Priscila é formada há 18 anos, então tem bastante experiência. Se formou com 5, né, gente? Tudo bem, mas tem 18 anos de formada aí. E Priscila, assim, qual que é essa importância dessa data do Natal para essa formação, ou para a criança ou o adulto, né, tá celebrando, tá em comunhão? Como é que a gente pode falar sobre isso? O Natal é uma data repleta de sentimentos, emoções, lembranças, memórias, e a gente percebe que para cada um o Natal tem um significado, né? E aí o significado do Natal para Priscila pode ser diferente para o Gessiano, porque tem a ver com a experiência, né? Mas eu vejo o Natal como uma oportunidade, né, para nós pais de pegar, às vezes, porque tem pais que têm uma visão do Natal difícil, com uma lembrança difícil, como um momento difícil, talvez de uma perda, né? Porque pode ter acontecido alguma perda nesse período, ou uma situação frustrante, né? Que marcou a vida, né? Eu mesmo já recebi no meu consultório crianças que os pais se separaram, mas no final do ano. Então carrega essa marca, né, do Natal como o primeiro Natal ali como uma data de que foi a separação dos pais. Então tem marcas, né? Então a gente, como adulto hoje, às vezes eu vejo adultos falando que não gosta do Natal. Então a gente precisa de ter contato. Por que eu tenho essa visão desse Natal, esse significado sobre o Natal, e procurar ressignificar, procurar mudar a forma de olhar para ele, né? Porque a gente, quanto adulto, a gente é como se a gente usasse lentes pela forma como eu enxergo as situações, as coisas, e isso vem de acordo com as nossas experiências infantis, com as nossas vivências, né, durante a nossa vida. Então eu preciso de refletir sobre isso, buscar mudar os meus pensamentos e dar oportunidade, por exemplo, eu como mãe, de meus filhos ter uma visão diferente desse Natal. Porque é tendencioso a gente, como adulto, passar a nossa visão, né? Então, se eu tive uma experiência negativa do Natal, eu não ter vontade de festejar, eu não ter vontade de explicar, né? E aí o Natal também é uma oportunidade de a gente passar para os nossos filhos as nossas crenças, os nossos valores, né? Aqui se falou muito de estar em família, dessa comunhão, de contar histórias, né? Então é o momento da gente sentar à mesa com os nossos filhos, contar a experiência, explicar sobre o nascimento de Jesus, o propósito de Jesus ter vindo na terra. Então isso é um momento de passar valores, crenças, né? Porque não é apenas uma festa. Né? A festa já está começando, igual você falou, né? Quais são os preparativos? Então, a gente já vem pensando no Natal. Então, passar isso para a criança, incluir a criança nessa preparação, né? Vai fazer uma mesa, coloca essa criança para participar, para colocar os paninhos, para colocar a cadeira no lugar, a criança fazer parte desse momento festivo. Né? Deixa eu voltar um pouquinho, Priscila. Pessoas que não gostam da data, né? E aí tem as questões, às vezes um acontecimento marcante, próximo e tal. Mas eu conheço pessoas, por exemplo, que elas não gostam do Natal, elas falam isso, mas elas não sabem explicar. Né? Mas por que você não gosta? Eu não gosto, eu acho triste, eu fico mal. Talvez seja até um bloqueio de algo que tem acontecido, né? E ela nem conseguiu ter vivência daquilo ainda, né? Isso mesmo, pode ser. E assim, o Natal vem carregado de várias emoções. É isso mesmo que você falou. Às vezes pode ter pessoas que ficam mais melancólicos, tem gente que fica mais alegre, mais com expectativa. E é importante a gente olhar para si e procurar ressignificar isso, vivenciar. Porque eu preciso de ver o Natal com um outro olhar. Né? Por mais que é um momento em que eu fico mais reflexiva, que eu penso mais, que
que eu analiso mais a minha vida, talvez, e é importante, talvez, até a gente, né, falando aqui como cristão, analisar essa vivência nossa também com Cristo, né? É lembrar isso, né? Que Ele mandou seu Filho aqui. Como que está o nosso contato com Ele, né? É um momento de reflexão também. Perguntas, né? Se fazer perguntas, né? Mas não ficar ali no problema. Sim. Né? Buscar solução para aquele problema. Porque às vezes a pessoa fica no problema e é o que você falou. Eu tive um bloqueio e pronto. Então eu não gosto e pronto, acabou. E por isso eu vou ensinar meus filhos a não gostar. Né? E às vezes esse momento de comunhão e de mesa, a resposta está ali, né? Sim. Às vezes você pode chegar para alguém, para um tio, para uma tia, e falar assim: engraçado, para mim é tão difícil esse momento aqui. A pessoa, eu sei, é por causa disso, disso e disso. É porque nós não tínhamos essa prática na nossa família, porque isso não era uma coisa tradicional. E aí você fala: opa, descobri um negócio aqui, né? É por isso que é importante a verbalização. Como que eu estou comunicando isso ao outro, né? Não ficar com isso retido, guardado, né? Então é importante a gente fazer essa reflexão e tentar buscar mudança da visão. Isso não é só para o Natal, né, gente? Para a vida, né? Porque Natal é um momento de alegria, é um momento de comunhão, de estar com pessoas queridas, né? Às vezes uma pessoa mora na cidade, mas não tem a família, mas vai estar com outras pessoas queridas, pessoas que têm valor para com ela, né? Então, eu acho que é um momento de muita comunhão. E aí, quando você fala de comunhão, é muito interessante, porque comunhão não necessariamente você tem com os iguais, né? Então, ter esse lugar de respeito, de entendimento, né? Às vezes uma pessoa mais extrovertida encontra com uma mais introvertida, e você não precisa julgar e nem condenar. Né, entender que isso é família, né, que isso é casa, né, os filhos são diferentes, né, a gente olha para os nossos filhos, nós são tão diferentes, imagina uma família maior, né, então ter esse olhar abertura, também, né, essa abertura para o outro, né, essa flexibilização. Tem uns que gostam de uva passa, os outros não, né. É só tirar a uva, né, no prato e tudo bem, né, então pensar um pouco nisso. Pensar nesse contexto, né, das emoções também, que emoção que eu quero trazer para o meu dia, né, e buscar fazer com que esse dia seja isso. Né? Porque você falou um negócio bem interessante, né? Não sei como é que é a vivência do Caio e do Gessiano, mas às vezes os pais, as mulheres principalmente, elas criam tanta expectativa dessa data e elas trabalham tanto por isso, que quando chega na hora de celebrar, elas estão arrasadas, destruídas. Então, saber dosar isso também, né? Saber, olha só, é para mim também, não é só para os outros, né? Porque às vezes vira um momento de tristeza, porque eu fiz tudo esperando que o outro fosse gostar tanto e nem elogiaram, nem... Né? Eu peço para elogiar, falo, elogia aí, gente, me ajuda aí. É a expectativa que se gera ali, né? Mas dosar isso é importante. Nós, mulheres, né, aprendemos a dividir tarefas, né? Porque a mulher vendo aí, quer né, Caio? arrumar a mesa, quer fazer a comida, quer fazer tudo. Então, vamos dividir tarefas, né? Para que seja leve, para que seja um dia prazeroso para todo mundo, agradável, né? Acho que é importante. É verdade. Alguém quer comentar alguma coisa? Essa parte de dividir tarefas aí, não achei interessante, não. Ju. Depois a gente vai te ajudar a você entender isso melhor. Já divide, já. Já faz. Dia a dia, já. Tá fazendo graça aqui, fazendo... Mas no Natal era minha folga. Cozinha bem demais, né? Deve ser ele que vai pra cozinha, né? O Natal seria minha folga, agora eu vou ter que dividir a tarefa. Então, e as memórias, Priscila, assim, como é que a gente pode... eu tenho filhos pequenos, o Caio também tem, você também tem, o Gessiano também tem. Como criar essas memórias afetivas no Natal? Como ajudar nossos filhos a ter lembranças boas, né? Não lembranças irreais, né? Não ilusões, mas lembranças de verdade. Como é que a gente pode fazer isso? Eu penso que memórias, né, afetivas, né, principalmente da nossa infância, né, tem a ver com cheiro, tem a ver com coisas que a gente ouviu, com música, né, às vezes é uma música que toca ali no dia do Natal, né, tem a ver com a comida que é preparada,
o que você falou, talvez o cuidado de olhar uma roupa para essa criança, né? Talvez nem é comprar, mas pensar numa roupinha, aquela roupinha que a gente deixa para a criança aí no dia do Natal. Então, isso tudo vem trazendo memórias, porque é cuidado, né? A memória afetiva vem com esse cuidado, esse tempo de qualidade com essa criança. Então, eu estou ali preparando a refeição, mas a criança está do meu lado, está me auxiliando. Eu estou conversando com ela, eu estou compartilhando com ela experiências, vivências da minha infância. Por exemplo, eu, Priscila. Eu lembro da minha infância que a gente ia para casa da minha avó, ficava lá até de madrugada, né? Aquele tanto de primo, aquela festança, depois ia para a rua, juntava com os meninos dos vizinhos, que também era aquele tanto de menino. Então, era uma festa, né? E hoje vai se perdendo isso. Sim. Né? Então, resgatar esse momento de comunhão, de alegria, de estar ali todo mundo reunido, né? E divertindo, um momento que a gente tem o quê? Que a gente esteja realmente presente. E aí ter muito cuidado, porque hoje com a tecnologia, com o celular, né? A gente acaba não estando tão presente quanto deveria, porque na nossa época não tinha celular, né? Então, verdade. estava todo mundo ali brincando mesmo, disposto a brincar, os tios a conversar. E, infelizmente, hoje, às vezes, na família, está todo mundo ali reunido, mas está um conversando com um amigo que está distante, né? Não está ali. Então, ter essa preocupação do Natal, a gente está realmente em família. Né? Porque a criança está ali, ela está observando. A criança observa o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. E elas estão sugando, é a fase que elas sugam tudo, né? Igual uma esponjinha. Então, o que eu estou querendo que os meus filhos suguem, né? Dessa experiência de Natal que eu estou proporcionando a eles? Eu penso que tudo, nós pais, a gente tem que ter intenção. Qual que é a minha intenção em fazer isso na ceia? Qual que é a minha intenção em sentar à mesa no Natal e cear com os meus filhos? Programar isso. Eu vou fazer uma oração, eu vou ensinar o que para eles nesse momento. E tem um negócio que eu tenho sentido muita falta, Priscila, de... Às vezes a gente acha que as pessoas já sabem, principalmente dos nossos filhos, né? Então, tipo assim, domingo é Natal, sábado é véspera de Natal. Sentar e explicar o que vai acontecer, né? Olha, amanhã é Natal, nós vamos receber alguém, ou nós vamos para casa de alguém, e lá nós vamos fazer isso. Porque às vezes a gente está exigindo da criança algo que a gente não pediu, a gente não mostrou para ela o que é. Né? E ela está ali com uma tela na mão, né? Com um celular na mão, é o que ela tem, e ela está sendo cobrada por algo que ninguém disse para ela que ela tinha que fazer. E, na verdade, não é só no Natal, na vida, né? Porque a criança, ela precisa disso, da gente conversar, explicar sobre uma rotina, do que é esperado, qual o comportamento que a gente espera também, o que vai acontecer ali, até para ela não gastar muita energia pensando nisso e se desgastar, porque no final ela não sabe como se comportar. Ela não sabe o que vai acontecer. Às vezes é um momento novo. Talvez eu vou jantar na casa de uma amiga que eu nunca fui. Né? Aquilo é tudo novidade para aquela criança. E a criança, dependendo da idade, ela quer explorar o ambiente. Então, se você está em um lugar e que você sabe que seu filho não vai poder explorar aquele ambiente, então sentar, conversar, explicar o que é o que você falou, o que é esperado, como que vai funcionar. Né? Isso é muito importante, né? Dar uma previsibilidade para essa criança, até que momento que nós pretendemos ficar, colocar essa criança para dormir talvez à tarde, né? Para ela não ficar enjoadinha. Preparar o ambiente dela também, né? Entender que é uma pessoa ali que está sendo, e talvez seja importante, mais importante, porque está sendo formada. Né? Essas memórias, essas experiências. Eu me lembro que na nossa época o pai olhava para o lado, você já entendia, né? Hoje você pode falar, se você não explicar direitinho, eles não vão entender, né? Mas a gente vive uma nova era, um novo momento, né? Ter essa capacidade de interpretar, né? Mas por isso que é importante, né? Quando você fala disso tudo, a criança ela precisa desse limite. A gente ensinar para ela esse limite também. Porque a gente está falando de memória afetiva e às vezes a gente fala muito da afetividade, né? E falando de criança, a gente tem que entender que a criança tem necessidades. Mas, por exemplo, a minha criança tem uma necessidade diferente do que a criança do Caio. Eu tenho duas filhas. A necessidade da minha filha mais velha é diferente da minha
filha mais nova. Então, entender quais necessidades, né? Sim. A criança tem necessidade de afeto, a criança tem necessidade de limite, ela tem necessidade de lazer, ela tem necessidade de autonomia, mas isso, a gente, quanto pai, precisamos de entender qual é o tamanho dessa necessidade dessa criança. Vai ter criança que vai pedir mais limite, vai ter criança que vai precisar de mais afeto. E vai tem entender criança... rápido, outras não. Sim. Né? Então, por isso que é importante, o limite é delimitar, né? Então, pensa num rio. Se o rio não tivesse esse limite, ele ia correr para onde? Sim. Né? Então, é muito importante dar limites, né? Limites, assim, que sejam limites que a gente entenda como... Não porque, às vezes, o limite do pai, o não do pai, da mãe... tem a ver com o ganho deles, Sim. e não de valores, né? Sim. A gente precisa de pensar um pouco nisso. Essa visão de formação, né? Eu estou fazendo isso para formar essa... Qual que eu quero dar, né? Então, eu sempre penso no rio, que é limitado, como educação. A gente precisa desse limite para direcionar, né? Muito. E presente de Natal, gente? Como é que foi sua experiência de presente de Natal quando criança, cara? Ganhar tudo que queria, né? Sua mãe te dava tudo que você queria, tenho certeza disso. Não era assim, não, tá? Eu tinha sorte porque, por um longo período, do lado do meu pai, da família, eu e meu irmão éramos os únicos netos, os únicos sobrinhos. Então, aí o meu tio não tinha filho, não era casado, ele sempre me dava um presente bom. Eu tenho um presente que eu ganhei de Natal dos meus tios, até hoje, na caixa. Estou colecionando lá para que um dia eu possa abrir minha coleção, dar para o Samuelzinho brincar, tem lá vários brinquedos, lá um autorama. Eu devo ter brincado umas 3 vezes. Quando era presente caro, minha mãe não deixava eu brincar, não. Ela guardava, não, esse aqui é caro, você não pode brincar com isso não. Mãe, mas eu ganhei. Não, mas é caro, não pode brincar. Aí guardava, está lá na caixa até hoje guardado. E o interessante, cara, no meu Natal, eu acho que vai mudando um pouco o formato das coisas. Eu lembro com uma lembrança bem nítida, que era o dia da gente visitar os vizinhos, né? É o famoso filar a boia do vizinho. Ia lá filar a boia do vizinho. No outro dia, no dia seguinte, no dia 25, juntava todas as crianças da rua e começava a um competir com o outro, quem ganhou o melhor presente. Sim. E aí, a gente gostava muito de jogar bola na rua e chegava o ano todo uma escassez de bola. No dia 25, era uma bola para cada um. E aí a gente ficava competindo quem tinha a melhor bola. E aí ninguém queria usar a própria bola, porque ia estragar a bola na rua, era chão de pedra, e aí ninguém queria usar a própria bola no jogo. Aí fazia um sorteio lá, escolhia a bola e jogava. E aí a gente ficava ali uns 2, 3 meses com bola, quando chegava em março, abriu, sumia, acabava as bolas. E você, Gê, como é que sua experiência de presente? Ganhava tudo que a mamãe... O tesouro ganhava, não ganhava? O tesouro ganhava. O tesouro ganhava tudo, não tinha jeito. Eu ganhei muito presente, porque a família da minha mãe, a gente cresceu todos os primos juntos, né? Eu tenho mais 2 primos que são um ano mais velho, o outro é 30 e alguns dias mais não, um é um ano mais novo, o outro é 30 e poucos dias mais velho. Então a gente cresceu junto. Então essa partilha dos brinquedos, eu acho que já era até um negócio meio que orquestrado, né, para dar presente né, que desse para usar em comum ali no meio ali, né? E a minha avó, ela sempre gostou de dar presente. Até hoje ela é muito assim de presente, né? Então assim, quando ela não pode dar presente, ela dá um dinheiro, né? Quando ela não saiu para comprar um negócio, ela dá um trenzinho e tal, porque não pode passar batido, né? A minha avó, ela é muito presente. E fora os tios, né, que estavam sempre ali juntos ali, a gente sempre ganhou muito presente, igual o Caio falou, né? Só que a diferença é o seguinte, eu ganhava os meus presentes e eu quebrava tudo. Não quebrava, eu desmontava. Né? Curioso, eu queria saber o que tinha dentro, mas por que esse carrinho anda sozinho? Eu desmontava. Né? Aí, 2 dias depois, não tinha brinquedo mais, né? Aí eu falava, mãe, esse meu brinquedo. Eu falei, meu filho, seu primo ganhou igual o seu. Ele brinca, você desmonta, você já brincou do seu jeito, agora se vira aí, né? Se vira com as peças aí que você quebrou aí, né? Arrancava os motorzinhos, os LEDs, tudo os carrinhos, né? Mas era a forma que eu tinha de brincar, né? Eu penso que, isso que a Priscila estava falando, né? De criar experiências, eu penso que faz parte daquilo que eu faço hoje, né? Eu acho que já era um desejo, algo assim, né? Inerente, né? De ter essa curiosidade, saber o que tinha dentro, de desmontar, de tentar montar de novo e dar errado,
né? Então, assim, eu penso que deixar essas experiências acontecerem, elas são muito boas. Minha mãe nunca me proibiu, né? Igual o cara falou assim, minha mãe não deixava eu brincar com os presentes. Se fosse o Autorama, não tinha nada mais. Ixi, nossa Deus do céu. Na verdade, os brinquedos não duravam março, não. Já era janeiro, já não tinha E qual presente das mais. duas filhas suas que é assim? De curiosa. De curiosa. A Melissa é muito curiosa. Então você não pode reclamar. Não, não posso reclamar. não, não pode corrigir, Não não. pode. Tem que deixar brincar. Tem que deixar brincar agora, né, Priscila? A caixa de brinquedo dela é meio tumultuado lá, né? É uma peça em cada lugar, não tem jeito não. E aí, Priscila, essa questão dos presentes. A gente vive numa sociedade hoje, os pais, com aquela visão assim de que eu vou dar pro meu filho tudo que eu não tive. Meu filho não vai ter falta, né? Como é que é isso? Até que ponto você pode mimar, né? Eu vejo pais assim, se endividando, né? Para suprir um desejo de uma criança. Tá certo? Tá errado? Como é que a gente pode lidar com isso? Eu vejo muitos pais fazendo esse movimento para suprir uma falta, né? Porque hoje a maioria de nós trabalhamos fora, né? E a gente não tem um tempo de qualidade como um dia, né? Nossos pais puderam ter conosco. Então, muitos pais querem suprir isso dando, né? E aí é muito complicado, porque a criança também precisa de passar pela frustração, ela precisa de passar pelo tempo de espera. É legal quando a criança pensa assim, no Natal eu quero esse brinquedo, né? E ela vive essa espera até o Natal. O que a gente percebe muito é que a criança passou esse Natal, ela pensa no Natal que vem, o que ela quer, e antes de chegar no Natal, os pais já ofereceram aquilo para elas. Sim. Né? E aí eu penso que é um erro, porque não deixa a criança entender esse processo da espera e nem lidar talvez com a frustração de não ter conseguido, né? Sim. Infelizmente, papai agora não vai poder te dar, a mamãe não vai poder te dar, nós vamos nos organizar melhor para dar. Então, é importante verbalizar para a criança, né? E deixar, porque é o que você falou, os pais ficam nessa ânsia de oferecer o que não pôde ter, né? E às vezes a criança nem dá valor àquilo. O que eu vejo muito é não tendo valor. Eu caí nessa armadilha na nossa primeira filha. Tinha coisa que eu queria dar a ela. Ela nem queria receber. Mas eu queria tanto que ela gostasse daquilo, que aí ela olhava e falava, tá. Mas não era um desejo dela. E eu comecei a entender, falei, isso tem a ver comigo, não tem a ver com ela. Tem a ver com uma infância que eu não tive alguma coisa que eu quero que ela tenha, mas não é importante mais para ela. Exatamente. Então é importante deixar que essa criança se escolha, que ela tenha autonomia na escolha e equilibrar isso. Está dentro do meu orçamento? É o que eu posso oferecer? Sim. Né? E se a criança passou o Natal, ela fala, aí ela vê o brinquedo do colega, ela fala, eu quero aquilo. Então tá, no próximo Natal, ou então no seu aniversário, né? Pensar nisso junto com a criança é importante, deixar ela viver essa expectativa. Essa promoção de frustração, né? Ela é bem importante, né? Porque senão um adulto sem esse sentimento, ele se torna uma pessoa muito difícil, né? Sim. E não sabem lidar com as frustrações na fase adulta, né? Então, qualquer situação porque o não faz parte da vida, né? Sim. Quantos nãos a gente ouve, né? Seja do namorado, seja de um emprego. E aí a gente vê jovens caindo em depressão, né? Não dando conta de lidar com esses nãos que a vida impõe. Eu acho que a frustração maior da criança é ganhar roupa de presente de Natal. Acho que todos nós já passamos por essa frustração, né? Vai lá no pacotinho, Só que eu olhava o pacote já sabia que era roupa, né? roupa. Você olhava e isso é roupa, Só eu não a mãe que acredito. fica feliz. A mãe fica feliz, mas a criança... Mas o que eu percebo do Natal é que os brinquedos hoje, eles são mais individuais. Sim. Antigamente você ganhava um brinquedo, era coletivo. Você tinha que ter amigos para brincar com aquele brinquedo. Era uma bola, era um jogo de tabuleiro. Então você tinha que ter comunhão para brincar com o brinquedo. Hoje não, cada um pega o seu, brinca sozinho, e cada um no seu cantinho. E mudou um pouco a dinâmica, né, dos brinquedos. É verdade. E a gente precisa restaurar isso Isso nessa. que eu ia falar. Pode falar. Buscar restaurar isso é importante, né? Igual ele falou, por exemplo, quando criança chega no consultório, ela tem um choque, porque elas estão acostumadas com o eletrônico, e de repente vai para o consultório e ela vai brincar de jogo de tabuleiro, ela vai montar quebra-cabeça.
ela vai desenhar, ela vai pintar, ela vai mexer com massa, em argila, e aí tudo isso envolve outra pessoa junto com ela. E aí ela tem aquele choque, porque muitas vezes ela não sabe brincar. Brincadeira que a gente brincava, né? Pega vareta, dama. As crianças de hoje não conhecem. Não conhecem, exatamente. Na verdade, nem sabem brincar, né? O que eu vejo, assim, muitas vezes é justamente isso. Cada um escolhe um brinquedo, né? Mesmo se tiver muito brinquedo, cada um escolhe um brinquedo e fica ali. Aí, às vezes, você tem que ficar assim, eu fico olhando assim, às vezes a Melissa com meu sobrinho, aí ela fica, não, empresta para ele, né? É realmente, assim, um brinquedo coletivo é difícil, né? E na minha época também ainda eram assim, né? Brinquedos coletivos que você tinha que... Não tinha graça você brincar sozinho, né? Não, porque você começava com a coletividade dentro de casa. Eram mais de um filho, né? As famílias eram maiores. Então, assim, o quichute do meu irmão entrou no meu pé, não teve jeito. Né? Eu nunca tive bicicleta, né? Vocês todos conhecem a minha história da bicicleta, né? Mas a minha bicicleta foi da minha irmã, do meu irmão e minha. Eu nunca tive a minha bicicleta. E era tudo bem, normal. Né? Hoje é um negócio individual muito forte. Né? As crianças estão brigando porque elas querem de qualquer jeito. A gente estava na confraternização da empresa e aí estava fazendo sorteios, né? Aí o menino estava lá tirando lá os números lá e ele estava com o número dele. Aí ele colocou o número dele lá, eu decorei até o número dele, aí ele tá tirando, e nenhum ele ganhou. Aí eu tava torcendo, falei assim, rapaz, tava torcendo pra você ganhar, aí o pai dele falou assim, não, mas é bom ele perder mesmo, pra ele aprender que na vida ele não vai ganhar tudo, que as coisas não vêm de mão beijada, não sei o que e tal. E pode parecer duro, poderia ter dado um migué ali. Né? Aqui, esse aqui é o seu, né? Mas eu penso que essa frustração é o que a gente passava com os jogos coletivos. Né? A gente criava as regras, né? Era o legislativo, era o judiciário. Não, a regra é assim. Não, peraí, mas é assim se for assim. Né? E criava, e não tinha conversa, né? Perdeu, não deu certo. E quem chorar, chora, acabou. Tinha um mais forte para te dar um sossego e fica quieto, e você vai ser excluído ali da brincadeira. Então acaba que essas frustrações do jogo online, ele não acontece. Não. Eu consumi muito jogo online e você perde, você morre, acontece alguma coisa, você volta, né, num lugar e você faz de novo, né? Não tem esse ciclo, né? Essa quebra dessa frustração de perdi, eu tenho que ser o mais forte, eu tenho que ser o mais esperto, eu tenho que ser o mais ágil. Esse ciclo ele se perde, né, dentro dessa... Então, no Natal agora é boa oportunidade de a gente promover na nossa família esses momentos, Sim. né? Levar uma dama, um dominó, um pega-vareta, jogos, né? Até mesmo um Uno, né? Que a garotada gosta, para ter esse momento em família, trazer essa ideia, né, do brincar coletivo, né? Principalmente igual eu, né? Eu vou para minha família, que é uma família grande, um monte de bisneto, né? Então é legal promover esses momentos de jogos ali para eles interagirem, eles aprenderem, porque também hoje a família é composta de poucas crianças, né? Então é 2 crianças, diferença de idade, então acaba que não tem essa oportunidade. Sim. Né? Brinca na escola, mas não tem esse dia a dia, né? Não brinca tanto na rua mais. Então, tudo isso eles vão perdendo, né? Então, Natal é uma boa oportunidade de a gente trabalhar isso com eles também. E essa questão de você centralizar a família ou a sua energia na criança, você também está deixando de ensinar para ela a importância dos pais, que é bíblico, né? A honra, o respeito, né? De vez em quando eu falo com eles assim, não, vocês não vão comer isso aqui porque isso aqui é meu. E pronto, final. Não, é meu. E eu abro mão de tudo, né? Assim, eu sou dado mesmo, mas assim, eu faço de propósito para mostrar para eles, olha, o chefe dessa família aqui sou eu, né? Vocês têm que entender isso. E faz parte dessa questão da frustração também. E se não entender isso dentro de casa, lá fora não vai entender de jeito nenhum. Não é verdade? Gente, muito legal. Nós vamos continuar aqui batendo papo com a Priscila Pereira. Estou aqui com o Instagram da Priscila aberto, @pripereirabarros, né? Então, se você quer saber mais, quiser informação, psicólogo, psicopedagoga, uma referência para a gente nesse cuidado, principalmente das crianças, mas também atende adultos. Atende adulto, adolescente, porque minhas crianças hoje são adultas, né? Eles crescem, então, né? Por mais que
que já ganharam alta lá na infância, alguns retornaram, né? Então Sim. hoje acaba que eu atendo adolescente e adulto também. Eu quero recomendar muito, Priscila vai continuar com a gente aqui no nosso Convida Show especial de Natal, mas eu quero agradecer já sua família, né? O Leone, nosso querido Leone, seu esposo, que liberou para estar aqui com a gente nesse tempo, gastando esse tempo conosco, né? Vocês não estão na companhia dela aí, mas nós estamos aqui. Muito obrigado, um grande abraço para suas filhas, para o seu esposo, para sua família, e a gente continua aqui batendo papo de tudo o resto. Pode falar. Eu que agradeço, né? Feliz Natal também para todos vocês. É um prazer estar aqui, né? Estar aqui com vocês é uma honra, né? E foi muito proveitoso, gostei muito. Você vai cooperar mais com a gente ainda, a gente vai continuar o bate-papo aqui. Então foi esse ponto agora da Priscila Pereira, nosso Convida Show, nossa psicóloga, trouxe tantas coisas interessantes para a gente. E nós voltamos agora também com o nosso próximo quadro. A gente quer falar um pouquinho sobre direito do povo, né? O Caio já é conhecido do Convida Show aos domingos, na rádio, na internet, no nosso canal YouTube. Quero aproveitar, pedir para você estar compartilhando o nosso canal aí no YouTube, Convida Oficial. Manda aí para os seus amigos, para os seus parentes, compartilhe, ajuda a gente a chegar em mais lugares, a atingir mais pessoas. Se você está na rádio, nos ouvindo, entra aí no YouTube, vai no Convida Oficial e você vai poder ver a imagem, né? E também compartilhar e fazer seus comentários, vai ser muito importante. O que você acha, Gê? Você acha que a gente precisa de advogado também no final do ano? Não? Pode dar férias para ele. Ele falou que sai de férias, né? No último programa ele falou que sai de férias, né? O judiciário sai, né? Principalmente para briga de família, né? Dá muita briga de família, será? No Natal, não? Não, já pensou me ligar? Roubou meu presente. Ganhou meu amigo oculto, não foi o presente compatível com o que eu dei. Como é que resolve? É verdade. Querer dividir herança já não posso dividir herança com meus pais em vida. Começa as confusões lá. Se juntar muita gente, começa a dar muita ideia, né, cara? Não pode dar ideia, não, que o povo já é criativo sozinho, né? Então, não dá ideia. Então vamos lá. No Natal agora, no Ano Novo, nesse período de final de ano aí, tem dicas jurídicas aí, ou tem dicas de direito, né? Nosso quadro é direito do povo, direito que as pessoas precisam estar atentas, uma coisa que passa desapercebida, você não vê direito aquilo ali, e talvez você pode deixar de usufruir de alguma coisa, ou até se enrolar com alguma outra coisa, né? Tem alguma dica aí que você quer passar para a gente? Então, esse final do ano é um momento muito propício para golpes, né? Sim. As pessoas estão mais tendenciosas a comprar, a gastar o dinheiro, né, que veio do 13º, né, o dinheiro extra que separou ali para passar o final do ano. Então, as pessoas vão às compras e os golpistas sabem disso e saem também junto aí para aproveitar esse momento e tentar passar um golpe em alguém. Então, esse final de ano é um momento de muita atenção, principalmente agora porque as compras estão acontecendo muito mais de forma virtual, pela internet, cartão de crédito, e você está deixando os dados desprotegidos, né? Então é importante tomar alguns cuidados para evitar que você caia em um golpe, e se cair em um golpe é importante saber também quais são os passos para que você possa tentar resguardar, recuperar o prejuízo tomado. Então, para você que faz compras online, usa o cartão de crédito online, hoje as operadoras de cartão já oferecem cartões online, cartões virtuais que você consegue habilitar para uma compra específica, de forma que aquele cartão que é gerado, ele não serve mais para outras compras. Essa é uma dica muito interessante para quem gosta de fazer compras online, para evitar a clonagem do cartão de crédito. Outra dica para quem gosta de comprar nas lojas físicas é sempre conferir a máquina do cartão de crédito, o comprovante, pedir a segunda via e conferir os valores antes de digitar a senha. Sim. Nós estamos percebendo nas mídias sociais, o golpe muito comum é o golpe do valor incorreto. O golpista digita um valor incorreto a mais e a pessoa não confere, simplesmente digita a senha, quando vai perceber, efetuou um pagamento maior do que o devido.
E esse golpe ele vem, não sei se já tiveram contato com esse golpe, ele vem uma entrega, né, uma simulação de uma entrega, eles levam algum presente para você, é uma entrega, um entregador, e aí a pessoa chega e fala que você tem que pagar a taxa do motoboy, porque quem te mandou o presente não pagou a taxa. Aí você vem, traz o cartão, a pessoa digita um valor muito alto, você, na expectativa de abrir e descobrir quem te enviou o presente, acaba não conferindo e acaba caindo num golpe. Então é importante você conferir os dados da máquina, do cartão, pedir a sua via, né? Não abrir mão dessa faculdade de ter a sua via do recibo da compra. Eu tenho um princípio, não sei se o G e a Priscila concordam, mas assim, eu acho um absurdo, por exemplo, ainda existir o golpe do bilhete premiado. Eu acho um absurdo, né? Quantas centenas de pessoas já caíram nesse golpe? Mas por que cai? Porque acha que tem alguma vantagem. Então desconfie de algo que parece muito vantajoso, né? Desconfie de algo na internet, por exemplo, né? O item essa caneca custa R$50. E aí você vai lá ver a mesma caneca por R$2. Tem alguma coisa errada, né? Então essa vontade de se dar, de levar uma vantagem é um golpe, né? E vai te atrapalhar. Então assim, eu fico pensando que a questão do presente, lembrei de falar do presente, né? Alguém me mandou um presente. Olha, querido, deixa eu te falar, é muito difícil alguém mandar presente para os outros assim, né? A vida não tá fácil não, né? Para você ficar recebendo presente assim, do nada. E aí, não, quero ver o que é. Aí acaba se precipitando e caindo num golpe. E né? o interessante é que o golpe ele é tão simples na elaboração, porque a pessoa que dá um presente não vai pagar a taxa de entrega, mas a situação ela tira a atenção da pessoa para o presente, né? O foco que ela não presente. percebe essa falha, né? Não, por que a pessoa que me deu o presente não pagou a taxa de entrega, que é o mais barato? E aí a pessoa se concentra no presente, no ganho. O emocional é leve e o racional vai embora. Teve às vezes, né, final de ano, às vezes a pessoa viaja e tal. Uma vez eu quase caí num golpe que foi o seguinte: a gente estava querendo viajar e a gente começou a olhar alguns locais para a gente ficar. E aí tinha um apartamento assim, mas era muito perfeito. Era assim. bom demais. Não, era perfeito. Era de frente com a praia, era não sei o quê, tal e tal. Só que a pessoa, ela insistia muito para que fosse feito um pagamento, para que fosse reservado, porque não tem jeito e tal. E assim, né? Não vai ter jeito, porque é feriado, vai ter muita gente e tal. Então eu penso que o golpe, geralmente, ele gira em cima da vantagem e da pressão do tempo, né? É uma técnica até de venda, você falar assim, não, você tem que levar porque o desconto é só hoje. Não, se você não fizer hoje, você vier amanhã. Então acaba que essas pressões, elas induzem a gente a não agir com razão, né? Aquela vontade de resolver aquilo ali, acaba caindo num golpe. E o que me chamou a atenção, né? Eu falei assim, não, mas não tem lógica e tal. E ali, não, amor, vamos pagar. Se a gente chegar lá, a gente não vai achar lugar para ficar e tal. Aí na foto do anúncio, tinha uma flor em cima da pia da cozinha. Aí eu falei, não, mas ninguém loca uma casa e tem uma flor tão bonita em cima da bancada da cozinha. Um detalhe, né? Aí eu fui e falei assim, não, peraí. Aí eu peguei a foto, pesquisei no Google pela foto, e aí era um anúncio de uma venda de uma casa no Espírito Santo, e a gente estava indo para o Rio de Janeiro. Né? E aí se você faz o pagamento, acabou, já era dinheiro, né? Então, assim, às vezes esse final de ano, né? Às vezes uma viagem, às vezes um passeio, são as férias, né? É tomar cuidado também com essas coisas, e tem um outro golpe aí na praça aí que eu já fui tentado a cair umas 3 ou 4 vezes, que é o golpe da boa vontade, né? Eu tenho recebido muitas mensagens, Caio, no meu celular, e a pessoa manda mensagem para mim e fala, ô pastor e tal, não sei o quê, eu acompanho o senhor e tal. Aí daqui a pouco começa, tô doente, minha mãe está doente, não sei o quê, estou precisando muito. E se você se deixar levar, você teve, e eles dão azar, porque como nós temos muitas igrejas em muitas cidades, né? Aí eu falo, mas de qual cidade que você é? Eu sou da cidade tal. Eu falo, rapaz, tem um pastor aí nessa cidade maravilhoso, vou passar o seu contato para ele, vai te ajudar agora. Aí acaba o assunto. É golpe poder pegar o seu dinheiro. Então, tudo isso tem que pensar. Às vezes você quer ajudar uma pessoa e você acaba caindo num golpe, né? Acaba sendo enganado.
E nessa situação, o interessante é o pós-golpe. O que fazer? Né? Como lidar com essa situação depois que você percebe que você foi enganado? Então é importante para a vítima do golpe registrar imediatamente um boletim de ocorrência. É muito importante. E procurar o banco, se você foi vítima de um golpe relacionado a uma transação financeira bancária, procurar o seu banco imediatamente para tentar cancelar o seu cartão, tentar rastrear se foi feita alguma transferência bancária, para qual conta foi feita, para qual instituição bancária o dinheiro foi enviado, e você consegue, através do seu banco, acionar essa instituição financeira que recebeu aquele dinheiro para tentar bloquear aquela conta. Muitas vezes dá certo. Muitas vezes dá certo. Eu noto que, às vezes, dentro dessa questão dos golpes, a pessoa ela fica envergonhada de admitir que tomou um golpe. Né? Sim. Eu acho que talvez se agisse dessa forma, nossa, cai num golpe. Né? E realmente procurasse uma ajuda, falasse, cara, cai num golpe, me ajuda aqui. Né? Eu vi hoje na rádio que Ipatinga, né, teve uma pessoa que fez diversos golpes, e aí alguém denunciou. E aí, quando a denúncia saiu, que veio a público, aquilo foi, né, publicado, né, nas mídias, diversas pessoas apareceram na Polícia Civil para registrar também, né, o mesmo golpe. Né? Então, assim, às vezes fica essa questão, né? É comum, às vezes, a pessoa querer não vou admitir que eu tomei um golpe, né? E acaba que não comunica, né? Talvez não age da maneira certa, registrando. A urgência de você procurar uma solução para o crime que você sofreu, né? Que é um crime. Então você tem que procurar a polícia, tem que relatar isso, porque através desses relatos que a polícia vai poder investigar e chegar até o criminoso. Porque a pessoa que aplica um golpe, ela não aplica o golpe só em uma pessoa, não faz só uma vítima. Geralmente são várias vítimas de um mesmo golpe. É como o pastor Gessiano comentou, realmente teve essa situação na nossa região. Várias pessoas foram vítimas de uma mesma pessoa, de um mesmo golpe, o modo de operar é o mesmo. Então é importante você relatar para que a autoridade policial também possa investigar e tentar encontrar esse golpista e desfazer essa rede, porque os golpistas eles se preparam, eles têm uma rede orquestrada, muito bem formada para aplicar o golpe. Sim. Parece eles se organizam tão bem que, se eles usassem essa organização para trabalhar, ganhavam mais dinheiro. Mas eles preferem ir para o mundo do crime e tem que denunciar. Tem que fazer a denúncia. E uma dica, Caio, assim, para esse final de ano, eu sei que você tem uma dica boa aí para o pessoal que vai viajar e tal. O que a gente pode ressaltar aí, uma dica legal que vai abençoar as pessoas, que vai ajudar as pessoas? Então, uma dica interessante é que você que vai viajar nesse final de ano, vai tirar uma férias com a família, você pode suspender os seus serviços. São serviços mensais, assinatura de TV a cabo, internet, telefone. Você pode ligar para a sua operadora, para o seu prestador de serviço e suspender esses serviços pelo período que você vai estar ausente da sua casa. E qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você não vai pagar por aquele período que ele ficar suspenso. Sim. Então é direito do consumidor fazer esse pedido de suspensão de 30 a 120 dias por ano, uma vez. Você tem direito uma vez por ano. Suspender de 30 a 120 dias esse serviço sem alteração no seu contrato. Você não usa o serviço que você vai estar viajando e não vai ser cobrado por ele. Né? Você volta de férias e não vai ter lá o boleto da internet, o boleto da TV a cabo. Que você não usou, o telefone, né? Que você não usou para você pagar. Aí é entrar em contato com a prestadora de serviço e acionar esse direito. Agora, é só a partir de 30 dias ou posso, por exemplo, suspender por 15 dias? Ou tem essa possibilidade? Você pode suspender proporcionalmente pelo período. Sim. É interessante que as pessoas também fiquem atentas, porque essas cobranças elas são sempre atrasadas, né? Você paga hoje um consumo do mês anterior. Sim. Então, às vezes, a pessoa suspende, no próximo boleto vem a cobrança igual, é porque no outro que vai vir a cobrança proporcional, mas você pode fazer a suspensão pelo período que você quiser. Aí você liga na sua operadora, na sua prestadora de serviço, na telefonia, informa o período que você não vai usar o serviço, que você quer que o serviço fique suspenso, e quando você volta,
Se o serviço não tiver sido reabilitado, você liga e comunica que você já retornou e pede para reabilitar o serviço. Sim, muito bom. Então, está uma dica aí legal para você que vai viajar, para você que vai tirar esse período de férias. Agora, tem dicas de segurança também. Vai viajar, dá uma olhadinha na sua casa, né? Faz alguém passar por lá, fazer uma movimentação lá. Os bandidos estão só esperando uma oportunidade. Então, se você mora em prédio, você é menos suscetível a isso, mas em casa é bom você ter sempre alguém, né, Gê, assim, para mexer na sua casa, abrir, acender as luzes, pôr o cachorro na frente, né? Fazer um movimento. Eu acho que mesmo em apartamento, né? A gente hoje em dia a gente não conhece todo mundo, né? Sim. Apartamentos muitas vezes podem estar locados, né? A gente não saber quem transita, né? O acesso ao condomínio também pode ser algo facilitado. Então, tomar os cuidados mesmo, né? Trancar direitinho, manter, né, essa vigilância, né? Se tem câmera de segurança, manter a observação dela, né? Tudo isso vai criando camadas, né, de segurança para que você não tenha surpresa, né? Você não chega em casa e não ter nada, né? Ter roubado tudo, ter feito uma mudança na sua casa. E é algo que pode acontecer. Você não, né? A gente não conhece, às vezes, talvez, os nossos vizinhos andando intimidade assim. Chega alguém, vê que está viajando, faz uma mudança lá, a pessoa pensa... É verdade. Normal. Mudou, né? É normal, não vai acontecer nada. E tem outras dicas também que você pode colocar sobre a própria segurança, não de assalto ou de arrombamento, mas a segurança da tua casa, elétrica, hidráulica, né? Ter alguém que sabe que você está viajando, né? Uma pessoa próxima, um parente, que tem acesso à sua casa, né? Eu já passei muito perrengue de viajava muito mais do que eu viajo hoje, mas não tem ninguém. Hoje tem um monte de cópia da minha casa, né? Se eu precisar de abrir minha casa, tem um monte de gente que tem a chave, porque ajuda muito nesses perrengues, né? De precisar ter acesso a alguma coisa ou consertar alguma coisa, né? Eu sempre viajo, eu deixo a chave ou com a minha mãe ou com a minha sogra. Porque se precisar entrar na minha casa, tem que ter a chave, né? Como que faz? Se eu levar a chave minha e da minha esposa, acontece algo, como que faz? Eu fui tirar passaporte, e aí quando eu cheguei, marquei lá e fui, aí o cara falou assim, quero o passaporte anterior, eu não tinha levado. Falei, como é que eu vou fazer? Vou ter que voltar lá em Timóteo. Aí liguei, autorizei a pessoa da igreja a levar um chaveiro e abrir a minha casa, porque ninguém tinha chave. Ó, pode abrir, abre lá, tá em tal lugar, pega o passaporte, põe no Sedex para mim, consegui reagendar, e aí chegou lá o passaporte. São detalhes bobos, né? Mas que te tiram de uma dor de cabeça muito grande, né? Priscila, as viagens também de final de ano é muito interessante para a família, né? Sim, um momento, né, também de comunhão, de memórias, né, Sim. também. Que todo mundo, né, aqui já teve algum passeio, algo que marcou, que traz história, né? Na minha casa mesmo, sempre que a gente reúne, a gente lembra de quando eu sumi na praia, lembra de umas histórias assim do Fit. Meu pai tinha um Fit em 147, a gente ia para a praia com ele, e aí chegava lá, ia uns amigos do meu pai que não tinha carro, chegava lá e ia todo mundo junto, tipo assim, uma família junto com a nossa, todo naquele carro, não sabia como que cabia, mas ia, né? Então, assim, são histórias que marcam a nossa vida, né? A nossa infância, a nossa história. Até agora, né? A gente, quanto adulto, né? Uma viagem que a gente faz com amigos especiais. Sim. Vão marcando a nossa vida também. Vão sim. Né? E a minha viagem de Fusquinha, de Brasília, né? Nas férias, uns 3 anos atrás, nós fomos por casa de um amigo e ele tinha uma Kombi lá, uma relíquia, né? E as minhas crianças nunca tinham andado de Kombi, né? E aí ele falou assim, não, vocês vão pro parque, vai de Kombi. E aí eu fui dirigindo aquela Kombi que não tinha uma folga, tinha umas férias, né, no volante, né? Aquele negócio lá. E aí na volta, nós pegamos um temporal na estrada. E imagina chuva com Kombi, né? É igual a telhado, né? Aquele barulhão. E as crianças sempre falam, foi tão legal aquele dia na Kombi, né? A gente estava lá na chuva. Então é legal você promover isso, né? É um tempo de você promover essas memórias, essas lembranças nas nossas famílias e ajudar as pessoas a ter isso também. Conta aí, cara, você viajou de quê? Eu já viajei muito em cima do motor da Kombi, no chiqueirinho da Kombi, famoso, né? Junta criança, aí os adultos iam sentados no banco e as crianças iam tudo lá em cima do motor, queimando a bunda no motor porque esquentava. É verdade. Muito legal. Brasília também tinha. Quando eu era criança, tinha uns 10 anos, minha amiga, o pai dela era peixeiro, vendia peixe na feira. E ele buscava peixe lá no Espírito Santo. Saía daqui, tipo, acho que no início da semana,
e voltava por volta de terça ou quarta-feira. E aí a gente foi com ele, 3 amigas, em cima das caixas de peixe. Meu Vamos para lá no Deus. Espírito Santo na época e depois ele voltava cada dia com uma, né? Porque Aham. ele já voltava cheio, mas era uma festa. Todo Muito. mundo chegava lá bem cheiroso, né? E tá tudo certo, né? Tudo certo, legal, tudo tudo na diversão. diversão. E aí, Jean, andou de que carro que marcou a sua infância, assim? Então, falando de viagem, né, eu tinha muito hábito de ir para casa da minha avó, que morava na roça, e a gente ia de Fusquinha, né? E aí no Fusquinha cabiam 8 pessoas, né? Meu Deus, que Iam 8 Fusca era pessoas esse? pra roça e voltava com o Fusquinha ainda cheio ainda, né? Ainda vinha trazendo Das bananas, saco, mandiocas, laranja. não sei o que, laranja, enchia tudo ali e vinha Aquele trazendo. porta-mala na frente, né? É. Que levantava assim. Vinha, colocava no pé, não sei como que dava 8 não, mas dava 8 lá, 8 pessoas. É, isso aí. Então, gente, agora, pra gente terminar esse bloco, assim, eu queria que a gente tivesse uma rodada assim, o que não pode faltar no seu Natal? Pensa aí, o que não pode faltar no seu Natal? Não vale falar uva passas, né? Não. Melhor não, você vai arrumar briga. O que não pode faltar no seu Natal? Fala, quem já pensou aí e quer falar? Pode ser um de cada vez, sem briga. Para mim, o Natal não pode faltar é a reunião das pessoas, né? Não pode passar o Natal sozinho. Acho é uma tristeza muito grande você não ter um lugar para ir no Natal. Sim. Então, não pode faltar alguém para você visitar. Você sempre tem que ter alguém para você visitar. No Natal, nem que seja um parente, um vizinho, tem que ter um lugar para ir. Eu gosto de ir no Natal, ou para casa da minha mãe, ou para casa de um tio, ir para algum lugar. Tá junto no Natal. Para você, Gê. Para mim, eu nunca tive essa cultura de árvore, de luzes, nunca tive, né? E de verdade, né? O entendimento sempre foi de Jesus mesmo, né? Entender esse nascimento, né? Compreender o símbolo do nascimento dele, né? A data mais importante, talvez para nós cristãos, seja a morte, né? Não o nascimento, mas o nascimento ele fala dessa esperança, né? Sim. O nascimento ele fala que Deus ele realmente amou o mundo, né? Ele realmente amou a criatura dele caída e ele criou um plano de salvação, de redenção. E eu penso que para mim de verdade, né? Esse entendimento ele é muito precioso, né? Lembrar que há esperança, né? Que Deus ele olha para a criação dele com um olhar de compaixão, de misericórdia. Jesus aceita a missão de vir à terra, se fazer homem, nascer de uma forma humilde, nascer numa manjedoura, né? Viver como nós, seres humanos, passar pelas mesmas paixões, né? As mesmas paixões no sentido de sentimentos, né? Sim. E vencer, né? Por nós. É possível, tudo começa né? nesse plano, né? É. Esse plano o início desse plano de redenção, né? E essa mensagem de que é possível, né? A gente pode viver com Ele, a gente pode ter Ele como referência, né? Pode experimentar essa vida com o Pai, conforme Ele teve, né? Algo que sempre me desafia muito é justamente essa figura que não é aquilo que o povo judeu estava esperando, né? Toda a história de Jesus, ele contraria a expectativa das pessoas, né? Talvez por aquilo que a gente estava falando, né? De dar aquilo que as pessoas realmente precisam, e não o que elas querem. esperam, não aquilo que está, né? A ansiedade do coração, aquilo que as pessoas projetam, né? E Jesus ele faz isso, ele quebra a expectativa que as pessoas tinham. E de verdade, eu penso que para nós, né, essa expectativa ela é quebrada de olhar muitas das vezes para Ele e entender que não é da nossa forma, não é do nosso jeito, mas que a mensagem dele é iniciada ali, né? O plano de salvação, o plano perfeito, como diria a canção, ele se inicia ali. Muito jóia. Para você, Priscila, o que não pode faltar no seu Natal? Na verdade, eu acho que é o que os dois falaram mesmo, né? Eu sou muito família, então eu acho que é difícil. Eu acho que eu não lembro de um Natal que eu passei longe da minha família. Estar com a família, eu acho que isso para mim é muito importante.
mas também ter esse momento, né, de lembrar de Jesus, de fazer essa oração. Eu vim de uma família cristã, então isso sempre foi prioridade, né? Na casa dos meus avós, da gente fazer oração antes de cear, de agradecer, né? Uma oração de agradecimento, tanto pela vida de Jesus, né? Dele ter vindo por nós, mas também porque era aniversário de casamento deles, então a gente até hoje, né? Graças a Deus estão em vida, a gente ora por eles e a gente também, a minha família tem uma tradição de falar um versículo, então sempre a gente fala esse versículo no aniversário e tal, então é uma tradição, né? E que é transmitido, os bisnetos todos sabem, vai indo, né? Virou tradição. Então, vai passando de um para o outro. Né? Estar em família, estar nessa comunhão, né? Com Cristo também. Que joia, gente, muito legal. Quero mais uma vez agradecer você que está online conosco, você que está na rádio aí conosco aí ouvindo e recebendo tantas dicas, tantos depoimentos. Caio, Priscila, Gessiano, que já é parceiro já do nosso Convida, né? Mas eu quero também trazer uma mensagem para você. E essa é a ideia, né? Nós estamos falando de Natal e não tem nada mais importante no Natal do que a presença de Jesus. E eu queria refletir com você nesse último quadro do nosso Convida Show, algo que Deus colocou no meu coração, e aí vocês podem participar à vontade, se quiserem contribuir com toda a liberdade, mas eu queria falar sobre algo que Deus colocou no meu coração para esse momento. Talvez você vai estar vendo de manhã, de tarde, de noite, mas é uma hora que Deus quer falar com você, e está em Mateus capítulo 4, no verso 4, tem um relato muito interessante de Jesus. Jesus ele tinha sido batizado e ele estava saindo do deserto depois de 40 dias em jejum, né, impelido pelo Espírito, e ele foi interpelado por Satanás. E no verso 4, vou ler a partir do verso 1, fala assim, ó: em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Porém Jesus respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Teve outros diálogos aqui, continuando aqui esse tempo, mas eu queria que você guardasse essa parte. Nós não vivemos só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Parece simples, mas Jesus ele se importa com as suas necessidades físicas, humanas. Deus ele se importa comigo, com o meu pão. Ele fala: olha, você nem deve andar ansioso com o que você quer comer, com o que você precisa vestir, porque eu cuido de você. Está na palavra. Então, você talvez esteja preocupado com o que você vai comer nesse Natal, ou o que você vai fazer depois desse Natal, as suas necessidades, as suas carências humanas, físicas, mas Jesus diz o seguinte: olha, eu posso suprir, porque o meu Pai pode suprir, porque você não precisa exatamente de pão, você precisa da palavra que sai da boca de Deus. E aí, que palavra é essa? Que palavra você tem ouvido sair da boca de Deus? Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem se atentado a querer escutar a voz de Deus? Olha só o que Deus falou comigo nesse texto. Satanás estava interpelando Jesus ali, e ele estava querendo ocupar Jesus com algo que Jesus não estava preocupado. Jesus tinha saído do jejum de 40 dias, 40 noites, estava com fome, logicamente que estava, mas Satanás falou assim: olha, você pode comer, mas isso não era a prioridade de Jesus. Talvez você passou esse ano todo tentando suprir a prioridade de alguém, provar para alguém que você é capaz, provar para alguém que você pode. Talvez você esteja preocupado nesse Natal de provar para o seu filho que você é capaz, que você é um trabalhador, que você conseguiu conquistar, mas isso não é uma realidade. Cuidado com essas tentações.
Seja verdadeiro, seja direto, seja claro. Jesus foi muito claro com Satanás. Rapaz, você está achando que eu vou viver de pão? Você está achando que isso é uma prioridade para mim? Não é. Eu estou preocupado com o que o Pai está falando. Talvez você esteja gastando muita energia nisso. E Jesus podia transformar a pedra em pão. Ele tinha poder para isso. Ele podia fazer. Ele só não quis. Ele não quis porque ele não queria obedecer a Satanás. Eu não sei. Para mim ele não quis porque aquilo não era uma prioridade dele. Porque ele sabia qual eram as suas prioridades. Ele tinha uma missão. Deixa eu te falar, você que está conosco. Você também tem uma missão. Isso não é um privilégio de Jesus. Jesus não é o único que veio à Terra com uma missão. Você também tem uma missão. Mas talvez alguém tenha te tentado a você fazer coisas que você nem queria. Mas você está sendo impelido a fazer para provar que pode. Para com isso. Queira saber o que Deus tem sobre a tua vida. Qual que é a palavra de Deus que sai da boca dele, através da boca dele para você. Aí você pode falar assim, pastor, mas o que isso tem a ver com o Natal? O que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Lucas capítulo 1, verso 28, fala assim, Gabriel apareceu a ela e lhe disse, alegre-se mulher, favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, por você encontrou favor diante de Deus, ficará grávida e dará luz a um menino e o chamará Jesus. Nós estamos celebrando algo aqui que começou numa palavra. O anjo foi lá e disse para Maria. Maria podia rejeitar a palavra, falar, eu não quero isso não é esse o meu sonho, eu estou noiva de José, vai atrapalhar meu casamento, vai atrapalhar os meus planos. Mas Deus encontrou graça em Maria. Deus sabia que Maria ia cumprir aquele propósito. E ela fica confusa, ela fica preocupada, mas ela aceita diante de uma palavra. Qual que era a certeza que Maria tinha? Nenhuma certeza, nada. Ela tinha uma palavra. Ali ela engravida. Ali agora ela começa a gestar o plano de Deus. Todos nós podemos fazer isso. Todos nós estamos gestando algo de Deus. Todos nós temos... A palavra de Deus diz que todos os nossos dias estão escritos. O Senhor tem um plano para cada um de nós. Agora você pode rejeitar, você pode falar, não, comigo não, eu não quero isso não, essa palavra não é para mim. Ou você pode fazer como Maria, opa, tem algo de Deus aqui. É interessante que Maria, depois que recebe essa palavra, ela vai procurar Isabel. Isabel já era uma mulher mais idosa, e Maria era muito jovem, ela era mais idosa, não podia ter filhos, mas ela é a mãe de João Batista, aquele que anunciaria Jesus, e quando ela vai até Isabel, e as duas se encontram, o Espírito testifica entre elas. Deixa eu te falar um negócio, deixa eu te dar uma dica. Talvez esse sonho que está gerado no seu coração, que você está com medo, que você não sabe se é isso mesmo, talvez alguém mais experiente pode te ajudar. Procure pessoas que já viveram isso, procure pessoas que já passaram por esse caminho, vai atrás de alguém que tem unção sobre isso, fala, aqui tem um negócio aqui dentro que eu não sei o que é, e talvez essa pessoa vai testificar dizendo, isso é de Deus, vai firme, não para não, é o Senhor que falou com você, tem uma palavra de Deus sobre você. Então deixa eu te falar um negócio, Natal talvez seja um dia de você celebrar a palavra. As palavras que você já ouviu, as palavras que você já recebeu, mas as palavras que também vão sair da sua boca. Comece a liberar palavras boas. Comece a ser boca de Deus na vida das pessoas, da sua casa, dos seus parentes, dos seus filhos, pais. Pelo amor de Deus, profetize sobre os teus filhos, abençoe os teus filhos, elogie. Eu sou muito ruim de elogiar, mas hoje eu aprendi o negócio. Estava saindo para cá, para essa gravação, e aí eu olhei para a pastora Karen e falei assim, tá boa essa roupa para poder fazer a gravação, tá adequada? Ela falou assim, tá lindo.
E eu falei, tá bom? Ela falou, tá lindo. Eu falei, mas tá bom. Eu não queria receber aquele elogio. Eu não queria entender o que ela estava falando. É verdade, cara, não fica rindo para mim não, tá? É verdade, ela disse. E aí às vezes a gente não quer receber um elogio, né? A gente não quer dar um elogio, liberar um elogio, mas são elogios que curam a gente, são palavras que curam. E aí se você for caminhar nessa direção, se você for para o Evangelho de João, no capítulo 1, ele vai dizer algo muito interessante, ele fala assim, no princípio, aquele que é a palavra já existia. Eu estou lendo aqui na versão NVT, mais simples. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida e sua vida trouxe luz a todos. Jesus é a palavra. Jesus existiu existiu entre nós. Você está grávida e vai se chamar Jesus. Queria desafiar você a viver a palavra, a conhecer a palavra de Deus, a desejar a palavra de Deus, a amar a palavra de Deus, mas não só para ter no coração, mas também para você liberar a palavra de Deus sobre pessoas. Quero deixar para você aqui um excelente Natal, uma excelente mesa, uma excelente ceia, que você aproveite tudo nesse Natal e seja abençoado. Feliz Natal a você, Caio, Feliz Natal a Priscila, ao Gessiano, e se vocês quiserem, podem também desejar Feliz Natal, pode aí mandar um beijo para a esposa, para os filhos, para o marido, fique à vontade. Vou aproveitar, já vou garantir o meu 2023, Feliz Natal, Juliana, meu amor, Samuel, Ana Júlia, papai também te ama, daqui a pouco eu chego aí. Amém, que isso seja uma verdade, né, na minha família, na sua família, que você possa receber essa palavra, né, na sua ceia de Natal, que você possa se lembrar da palavra, viver a palavra, entender as palavras, remas de Deus para a sua vida, e que seja um 2023 muito legal. Beijo para minhas moças lá. Priscila, quer falar? Eu quero desejar, né, um Feliz Natal para todos, que seja um momento de muita alegria, de muita comunhão, de momentos em que vocês possam celebrar juntos. E também quero, né, mandar um beijo, né, para o meu esposo querido e para minhas filhas, tá? Que Deus abençoe todos vocês também. Eu agradeço, Amém. tá, pelo convite. Amém. Feliz Natal para você, Feliz Natal Carla, Letícia, Pedro, a nossa família viva, que Deus esteja conosco sempre. Até o próximo Convida Show.